Galerinha, boa tarde. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual usando VirtualBox, especificar alguns itens que nós vamos utilizar nas nossas aulas, fazer a instalação do Debian, tá? E alguns comandos básicos. Então vamos lá. Para isso você tem que ter baixado a imagem do sistema operacional que eu postei para vocês lá no Edmodo, tá? Então vocês vão baixar a imagem que está lá e armazenar na área de trabalho, em algum lugar. Você tem que saber aonde esse cara foi baixado, tá? Então a imagem do Debian está aqui, ó. Só é clicar que o link ele já vai apontar direto para a imagem que está lá no repositório oficial do Debian. Você baixa e depois a gente começa o processo de instalação. Então vamos lá, vou criar em novo, vou colocar o nome da minha máquina, tá? Colocar Debian quarto ano manhã, por exemplo. Aqui eu vou escolher o tipo de sistema operacional, ele vai ser um sistema operacional Linux. A imagem que eu baixei ela é 32 bits, tá? A imagem que eu coloquei lá é 32 bits, então vocês podem vir aqui e procurar Debian 32 bits. Clique em próximo, ele vai perguntar quanto de memória eu vou usar. Eu vou deixar os 512. Se sua máquina aí tiver 4 GB, deixa 512 que é o suficiente. Clique em próximo, ele vai perguntar se eu quero já usar um disco virtual existente ou criar um novo disco. Aqui ele está apenas recomendando 8 GB. Eu ainda não preciso criar 8 GB agora, tá? Então eu coloco criar. O tipo de arquivo do sistema, a gente vai usar o VDI mesmo, mas existem outros tipos de arquivos para gerenciar disco rígido virtual. No caso a gente vai usar o VDI. E aqui o tamanho, o esquema para armazenamento. Se eu colocar dinamicamente alocado, na medida que meu disco for sendo inserido alguns arquivos nesse disco, ele vai inchando até o tamanho que eu especifiquei. Se eu colocar tamanho fixo, ele já vai criar um disco virtual usando o sistema o arquivo com o tamanho total que eu coloquei. Então colocar dinamicamente alocado, aqui sim eu estou especificando que eu quero 8 GB. Eu vou seguir recomendação, mas eu posso brincar para um lado e para o outro. Chegou aqui, colocou 8 GB, está resolvido. E aqui ele acabou de criar minha máquina virtual. Eu não vou startá-la agora porque eu tenho alguns serviços, algumas configurações para fazer nela. Primeiro, vou em configurações, seleciono a máquina e vou em configurações. E vou aqui em armazenamento. Aqui eu tenho duas controladoras. Eu tenho uma controladora SATA, que é onde está o meu VDI, que é o disco virtual. Aqui ele mostra a localização onde está o meu disco. E aqui eu tenho a controladora IDE, que é quem vai controlar o meu CD-ROM virtual. Eu clico no disco que está vazio e aqui eu clico nesse disquinho aqui, ó, e vou aqui selecionar um arquivo de CD virtual. Quem é que eu vou colocar? Vou colocar a imagem que eu baixei. Como eu já tenho essa máquina virtual usando essa imagem, eu vou selecionar a imagem do Debian, tá? Mais na frente a gente vai trabalhar com redes. Nesse caso eu só tenho um adaptador que ele está conectado em NAT. Depois eu vou colocar um outro adaptador, mas isso a gente vai trabalhar só lá na frente. Dou OK, clico em iniciar, ele vai dar o boot na minha máquina virtual, tá? E agora vai começar o processo de instalação. Nesse caso aqui eu tenho ou a instalação gráfica ou a instalação padrão. Nós vamos instalar o sistema operacional básico. Todos os outros pacotes nós iremos instalar mais na frente, tá? Então eu clico em install. Ele vai perguntar qual a linguagem que eu quero continuar a instalação. Eu vou colocar português do Brasil. Ele vai perguntar em que localidade eu estou, Brasil. E aqui o tipo do teclado, português brasileiro. E aí ele já começa o processo de instalação. O que ele está fazendo? Ele está copiando para a minha memória, ele está fazendo um dump do conteúdo do CD para a memória do computador. Que memória ele está usando? Aqueles 512 megas que eu coloquei lá, tá? Ele não vai usar mais que isso. A máquina virtual ele cria um limite aonde o meu sistema operacional virtual só vai poder usar aquilo que eu especifiquei para ela. No nosso caso, os 512 megas. Fazendo as configurações de interface de rede.
E agora ele vai perguntar o nome da máquina. Vamos deixar padrão, lá na frente eu mostro a vocês como alterar isso, tá? Então vou no Tab mesmo para mudar aqui, ó, entre as opções da janela. O domínio vou colocar local. Senha de root vou colocar 1234, depois a gente vai alterar essa senha. E um usuário que não tenha poderes administrativos, depois a gente vai entender como funciona o esquema de escalada de privilégio. Nesse caso vou escolher o usuário Denis e a senha 1234, tá? Agora isso tudo está em memória, tá? Ele não tem nada em disco porque nós ainda não formatamos o sistema operacional. Vamos esperar um pouco algumas configurações que o sistema operacional faz, o processo de instalação faz antes de efetivamente colocar o sistema operacional. E aqui você vai selecionar a sua localidade. No caso de vocês vão escolher a RN. Eu estou fazendo essa videoaula aqui na Paraíba, mas enfim, não tem problema. Vamos escolher Rio Grande do Norte, tá? Vocês veem que são poucas opções. E aqui eu venho realmente particionar o meu disco, formatar o meu disco. No caso da gente que estamos ainda iniciando a disciplina, a gente ainda não tem tanta experiência, vamos usar sempre as recomendações para usuários iniciantes. Então é usar o disco inteiro, ele vai selecionar o disco virtual, tá? E todos os arquivos em uma mesma partição, que é o recomendado para iniciantes. Depois a gente vai trabalhar com o esquema de particionamento. Feito isso, ele exibe o que vai acontecer. Então ele pega uma porção do meu disco e cria a swap, que é aquela área de troca de memória, que a gente já conhece um pouco dessa teoria. E eu vou finalizar o particionamento e escrever todas as mudanças no disco. Agora sim, ele vai formatar o meu disco e começar efetivamente o processo de instalação dos arquivos em meu CD virtual, em meu disco virtual, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo porque isso demora um pouco. Quando voltar, a gente já vai estar na outra parte da instalação. Pronto, aqui nós já terminamos o processo de instalação e ele quer saber sobre o gerenciador de pacotes, que é coisa que a gente vai ver lá na frente, tá? Na instalação do Debian, se eu baixar o DVD com todos os pacotes, eu posso colocar o DVD na imagem e fazer com que eles possam ler, que a instalação possa ler esse DVD e gerencie os pacotes para downloads a partir desse DVD. Como nós vamos usar um repositório online do Debian, eu não quero ler outro DVD e não quero usar o espelho de rede, tá? Nós vamos configurar o apt direto no repositório do Debian. Alguns arquivos são necessários para serem baixados agora, tá? Então é bom ter uma conexão com a internet. Essa atualização de sistema vai acontecer. Então ele vai baixar 27 arquivos. Para eu não ficar com o vídeo muito extenso, eu vou dar uma pausa agora. Quando ele terminar de baixar esses caras, eu volto com o vídeo. Pronto, já terminamos a atualização. Ele quer perguntar se eu quero participar de programas de pacotes. Eu vou botar aqui não, depois eu explico isso para vocês, tá? E depois disso aí ele vai perguntar se eu quero instalar algum software adicional. É importante que desmarquemos esses dois, tá? Então é só mexer com as setas e apertar a barra de espaço que ele marca e desmarca e vou para continuar. Depois disso ele vai começar o processo de instalação. Ele vai perguntar sobre o Grub, né, que é o inicializador do sistema operacional. Então depois disso ele pede a instalação do Grub. Eu digo que vai ser o Grub porque existem outros carregadores de inicialização. O padrão hoje que é aceito quase que universalmente é o Grub. Então eu vou instalar esse cara aqui. Ele vai carregar o Grub no disco SDA1 e aí a instalação já vai ser finalizada, tá? Então essa videoaula termina com o reinício do sistema operacional. E a próxima videoaula eu vou mostrar para vocês alguns comandos básicos, algumas coisas que nós já vimos em aula, mas é bom deixar isso em videoaula porque fica de fácil compreensão. Então aqui está o Grub.
ele vai inicializar meu sistema operacional automaticamente. Mais na frente a gente vai trabalhar mais com esse cara, tá? E aí ele já cai na tela de logon do sistema, onde eu coloco meu usuário root. A senha ele fica em modo não aparece aquele xizinho, aqueles pontinhos que nós estamos acostumados na Microsoft. Aqui se eu digitar, ó, ele tá digitando, mas não está exibindo nada, tá? Isso é um mecanismo de segurança para que eu não saiba, por exemplo, quantos caracteres tem minha senha. Então eu vou colocar root 1234, tô logado no meu sistema operacional. Beleza, galera? Próxima videoaula a gente vai mostrar alguns comandos básicos para desligar o sistema, init 0 ou shutdown, que nós já brincamos um pouco. Beleza? Até a próxima, abraço, vou compilar o vídeo agora e posto lá no Edmodo.